Spyfall. Como jogar? O objetivo do espião é descobrir a localização atual ou não ser descoberto. O objetivo de todos os outros é descobrir quem é o espião. O jogador com mais pontos ao longo de várias rodadas vence. Determine quantas rodadas você jogará. 5 rodadas são recomendadas para o seu primeiro jogo. Cada pacote de cartas contém 7 locais idênticos e uma carta espiã, que é a carta do topo. Escolha alguém para embaralhar, e esse jogador embaralha os pacotes com a face para baixo e seleciona um aleatoriamente. Mantendo as cartas sempre escondidas de todos os jogadores, o jogador que embaralhou remove o número de cartas do topo do baralho igual ao número total de jogadores. Ele embaralha essas cartas e distribui uma carta virada para baixo para cada jogador. Os jogadores olham para suas próprias cartas, mas não as mostram aos outros. Existem 2 tipos possíveis de cartas que você pode receber: uma carta de localização e uma carta de espião. A localização e a imagem são idênticas a todos os outros jogadores que possuem a carta de localização na rodada atual, exceto pela função inferior direita, que é única para cada jogador. Os jogadores com cartas de localização tornam-se o papel em sua carta e devem responder a todas as perguntas com sinceridade, com seu papel em mente. Por outro lado, o jogador com a carta espiã pode ser tão desonesto quanto quiser. Depois que todos os jogadores olharem para suas cartas, eles as colocam viradas para baixo na mesa. Você não tem permissão para olhar para a sua carta durante o jogo, então você deve memorizar o local e o papel antes de colocar a carta na mesa. Assim que a última carta for colocada na mesa, inicie um temporizador de 8 minutos. O jogador que embaralha sempre joga primeiro. Na sua vez, você faz uma pergunta a um jogador. Você deve se dirigir ao jogador que está perguntando pelo nome e não pode repetir sua pergunta ou esclarecê-la de qualquer forma. Não se pode fazer uma outra pergunta em seguida. Normalmente, as perguntas são sobre o local, mas isso não é obrigatório. Por exemplo, João, como está o tempo? O destinatário da pergunta responde a pergunta da maneira que achar melhor, desde que se lembre de responder com base em sua função no local. Os espiões podem inventar e dizer o que quiserem. Continuando o exemplo, não me incomoda, estou confortavelmente dentro de um local fechado. Depois que o jogador responde a pergunta, ele pode fazer uma pergunta a qualquer outra pessoa, exceto a pessoa que acabou de fazer a pergunta. Este processo continua até que o tempo se esgote. Uma vez por rodada, cada jogador pode parar o relógio uma vez e acusar outro jogador de ser o espião. Não há discussão ou defesa quanto à acusação. Cada jogador, exceto o acusado, concorda ou discorda da acusação. Se todos os jogadores, exceto o jogador acusado, concordarem, a rodada termina e o jogador condenado revela sua carta. Se ele for o espião, os não espiões vencem a rodada; se for não espião, o espião vence a rodada. Se todos os jogadores não concordarem, retome o temporizador. O jogador que fez a acusação não pode acusar outro jogador durante o resto do tempo da rodada. Enquanto o relógio ainda estiver correndo, a qualquer momento fora de uma acusação, o espião pode encerrar a rodada e revelar sua carta. O espião pode olhar para a página do meio do livro de instruções em todos os locais possíveis e escolher aquele onde ele acha que todos estão. Se o espião estiver correto, o espião vence a rodada; caso contrário, os não espiões vencem a rodada. Após 8 minutos, a rodada termina e os jogadores discutem abertamente suas suspeitas dentro dos seguintes requisitos: não anuncie o local, não discuta o local, não peça informações contidas na carta de localização. Você não tem permissão para tentar obter informações adicionais dos jogadores sobre o local ou quem eles são; você só pode discutir suspeitas. Em seguida, inicia-se uma fase de acusação. O jogador que embaralhou começa acusando o outro jogador, e todos votam nisso. Se houver unanimidade, lembre-se que o acusado não vota, então o condenado revela sua carta. Se ele for o espião, os não espiões vencem a rodada; caso contrário, o espião vence a rodada. Se a votação não for unânime, o jogador à esquerda acusa alguém. Se ninguém for condenado até o momento em que todos tiverem uma vez como acusador, o espião vence. Cada jogador tem a chance de acusar, mesmo que já tenha usado sua acusação de parar o tempo. A rodada terminou, junte as cartas de todos e embaralhe todas as cartas de localização viradas para baixo. Coloque a carta de espionagem por cima e devolva-a à bolsa. Deixe a bolsa de lado para que não possa ser sacada novamente neste jogo. Dê pontos aos jogadores com base em quem ganhou. Se o espião foi vitorioso e não foi condenado após o tempo acabar, o espião recebe 2 pontos. Se um jogador não espião for condenado por ser o espião recebe 4 pontos. Se o espião parou o relógio e adivinhou corretamente a localização, o espião recebe 4 pontos.
Se os não-espiões saírem vitoriosos, então cada não-espião recebe um ponto. O jogador que promoveu a condenação bem-sucedida do espião, seja durante o jogo ou no final, recebe um ponto de bônus adicional. O jogador que foi o espião na rodada anterior embaralha na próxima. O jogador com mais pontos após o número combinado de rodadas vence.